Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim é motivo de muita alegria poder estar celebrando o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo aqui com vocês, que foram despertados por Deus um dia para poder cantar um cântico novo ao Senhor, como está dizendo no Salmo de hoje. O Salmo 143. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Quem é um músico católico? O músico católico é aquele que não é o pagão. Simplesmente isso. O músico católico é aquele que, passando por um processo de conversão na vida dele, ele entendeu que a voz dele foi feita para cantar para Deus, foi feita para cantar para o Senhor. Ele não usa a música como os pagãos usam. E como é que os pagãos usam a música? Eles usam a música para profanar a Deus. Aí nós vamos vendo cada letra de música que tem por aí, que vão contra os ensinamentos da igreja, que vão contra os ensinamentos de Deus. Um músico católico jamais ousaria buscar na música profana um meio para poder cantar músicas para Deus, ou muito menos se utilizar de ritmos pagãos para trazer e introduzir, para cantar para o Senhor. O músico católico é aquele que sempre canta um cântico novo, um canto de gratidão, um cântico de louvor a Deus. Eu já lanço assim no início dessa homilia. Que músicas vocês têm cantado? Quais são as músicas? Será que você é do tipo do músico católico que nos intervalos ouve as músicas profanas e cantam as músicas profanas? Mas na hora que vem para a igreja, aí canta as músicas de Deus. E quando se reúne com os amigos, aí cantam as músicas mundanas, em vez de cantar a música que eleva a alma, que eleva o coração para o Senhor, até mesmo para aqueles que ainda não conhecem a Deus, e às vezes se utiliza desse momento para cantar
as músicas do sucesso. Vocês podem ver que as músicas do sucesso não são músicas que elevam a alma a Deus. Eu digo no mundo profano, no mundão, para melhor se entender. Que músicas você tem cantado? Então o salmista está dizendo: um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, eu vou te louvar. Com a harpa, com o violão, com o teclado, ou sabe lá qual mais instrumento. Utilizar esse instrumento para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio. Mas por que você tem que cantar para Deus? Por que você tem que louvar a Deus? Porque a tua vida, a nossa vida deve ser sempre um agradecimento, um louvor a esse Deus que nos criou. Você não existia. E num determinado momento da vida, Deus te trouxe e te deu a vida. E Deus quer que você passe a sua vida nesse mundo voltada, com a sua vida, todo o seu ser, voltado somente para Ele. Por quê? Porque um dia nós teremos que ressuscitar. E um dia nós teremos que ir ao encontro de Deus. E é o que a leitura do Evangelho hoje, ela está falando. Os saduceus era um grupo religioso que existia no tempo de Jesus e que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição. Dos livros da Sagrada Escritura, eles só tinham os 5 primeiros livros. Para eles, só os 5 primeiros livros é que servia. Os outros não era inspiração divina, não servia para Deus, não servia para nada. E eles não acreditavam também nos anjos, na existência dos anjos. Então é esse grupo de saduceus que agora eles vão ao encontro de Jesus para tentar pegar Jesus justamente nessa questão da ressurreição. E olha a artimanha deles. Eles disseram assim: mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve se casar com a viúva. Isso aqui era uma lei que estava lá no livro do Deuteronômio. Então, se um homem casa, se um homem tiver um irmão casado e este morrer, seus filhos devem casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Aí veja agora a artimanha. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Agora veja, Jesus, vem cá, na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela? Então como é que vai ser lá? Se existe realmente a tal ressurreição, ela casou com 7 pessoas, 7 homens. Quando ela estiver lá no céu, com quem é que ela vai ficar, hein? Estão vendo a artimanha? Aí Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos do reino dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Por fim, Jesus está dizendo o seguinte:
o casamento é só para este mundo. É por isso que quando uma mulher ela fica viúva, ela pode casar de novo e ela não vai incorrer em adultério. Se um homem ficar viúvo, ele pode casar de novo, não vai incorrer em adultério. Porque o casamento é só para este mundo. Por quê? O casamento tem o objetivo da procriação. Quando um homem e uma mulher, eles se casam para gerar filhos para Deus. Essa é a finalidade. Estão ali o homem e a mulher, os dois se amam, e esse amor é tão profundo entre os dois, que os dois querem viver uns para o outro, e como fruto deste amor, se gera filhos. Lá no céu, não vai precisar mais disso. Filhos se gera neste mundo, não se gera filhos mais na eternidade. Aí Jesus está dizendo que lá na eternidade nós seremos como os anjos, porque os anjos não se casam e não há necessidade de se casar. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês diante do que os saduceus estão falando. Mas vejam só, do que Jesus falou para os saduceus. Mas a questão aqui principal, que muitas vezes nós não trazemos, é realmente a questão da ressurreição. E o que é a ressurreição? O que na verdade é? Por que em todas as missas, no domingo, nós professamos a nossa fé e nós dizemos assim: eu creio na ressurreição da carne? Por que nós professamos isso? Qual a necessidade de nós termos que falar isso nas missas dominicais e nas solenidades? Após a homilia, todo mundo levanta, nós professamos a nossa fé e nós dizemos: eu creio na ressurreição da carne. Como? O que é isso? Então vamos entender melhor. Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. A pessoa humana, ela é formada de um composto de corpo e alma. Isso é o ser humano. Corpo e alma. É interessante que lá no capítulo 2, no versículo 7 do livro dos Gênesis, lá mostra como foi que Deus criou o homem. Lá diz assim que Deus criou o homem do barro. Estava lá o barro, Deus pegou o barro, modelou o barro em forma de um homem, de um ser humano como nós aqui. Só que esse barro, esse ser humano que estava ali, que foi criado, ele não tinha vida. Então, ele é criado e está lá um boneco assim, ó, parado. Aí lá diz que Deus fez assim. Aí o boneco criou vida. Começou a se mexer. Então vocês estão aí porque, por causa disso, Deus coloca no homem a alma. A alma faz o corpo se movimentar, falar, tem inteligência. Nós sabemos discernir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Nós sabemos discernir qual é a música boa e qual é a música ruim. Nós discernimos qual é a música que nós devemos cantar e a que nós não devemos cantar. Porque nós temos uma alma. Essa alma, ela é imortal. Ela não morre a alma. O nosso corpo, ele é mortal. Ele morre. O que é a morte? A morte é simplesmente isso. Não vamos complicar. A morte é isso. A alma sai. O corpo
fica sem vida. Você está me olhando aí porque a alma está em você. Se tua alma não tivesse aí, você estava aí, ó, com os olhos esbugalhados. É a morte. A alma sai, o corpo fica. A alma é imortal, o corpo é mortal. A alma sai e vai para onde? Ela vai ao encontro de Deus, para ser julgada. Aí na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós iremos diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos cometidos aqui, no corpo, nesse mundo, cometido no corpo, nesse mundo. Os músicos irão prestar contas a Deus de não ter usado a música como deveria ser usada. A missão do músico é levar, através da música, as pessoas para Deus. Quantas pessoas que se converteram com uma música bem cantada? Quantas que se converteram? O músico que usa a música não com a finalidade de levar a Deus, mas para tirar de Deus. Quando a alma desse músico sair, ela vai diante de Deus e vai prestar contas por não ter usado a música para o fim, para o louvor, para a glória de Deus, para levar a alma para Deus, para nos levar à presença de Deus. Não utilizou bem, vai prestar contas por não ter usado bem. Vocês estão entendendo? É a alma que vai. Tanto que quando nós falamos que lá no céu tem Santo Antônio está lá, Santa Cecília, que nós comemoramos ontem, né? Quando nós falamos que Santa Cecília está no céu, Santa Teresinha está no céu, Santo Antônio está no céu, quem está no céu é a alma. O corpo ficou aqui, foi enterrado, foi colocado no coemitério, latim, né? Cemitério, que quer dizer o lugar da dormição. Olha como é que Deus vê o nosso corpo que é colocado no cemitério. Deus vê o corpo que está dormindo, sem vida, está dormindo. Um dia, esse corpo, diante de um mistério que nós não sabemos entender, esse corpo que se decompôs, que desapareceu, que ficou somente lá, os ossos dele, os restos mortais, que ficou lá. Ali no Evangelho de São João, no capítulo 5, do versículo 25 seguinte, lá vai dizer o seguinte, que ao som da voz do Senhor, todos os corpos ressuscitarão. A alma está lá. E os corpos ressuscitarão. Olha, vai ser um espetáculo maravilhoso. Quando nos cemitérios de todo mundo, aqueles corpos todos ressuscitarem, eu não sei como é que vai ser isso, não. Mas que vai ressuscitar, que vão ressuscitar, vão. Na carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá vai dizer que ao toque da trombeta, os corpos ressuscitarão. Voltando ao que eu estava falando no Evangelho de São João, no capítulo 5, 28 a 29, lá diz que os corpos ressuscitarão para a vida eterna com Deus ou para a
condenação. Vocês estão entendendo? Imagina, o nosso corpo que foi depositado lá, ele ressuscitará para ir agora se unir com a alma. A alma é imortal, o corpo agora ele ressuscita para a imortalidade. Ele se torna imortal. Ele não vai morrer mais. E esse corpo, ele vai ressuscitar glorioso, ou seja, diferente desse corpo que nós temos agora. Vou dar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Eu tenho um tio que ele morreu com diabetes e ele perdeu as 2 pernas. Então ele foi enterrado sem as pernas. A perna foi enterrada antes, né? No dia que o meu tio ressuscitar, ele vai ressuscitar com as 2 pernas. E o corpo do ressuscitado é um corpo perfeito, lindo, não tem feiura. O corpo do ressuscitado é um corpo perfeito. Perfeito nas suas dimensões de altura, tudo é perfeitíssimo. Porque não vai ressuscitar um corpo doente. Santo Agostinho dizia que se uma pessoa, um ente querido seu morre e morreu sem a perna, ele diz assim, pense que ele um dia vai ressuscitar com as 2 pernas, ele vai estar com as 2 pernas lá, um corpo perfeito. Então aqueles que têm problema de feiura, pode ficar tranquilo, que seu corpo vai ressuscitar lindo, lindo, lindo. Esse acampamento diz que é de cura interior, né? Então os músicos que se acham feios se consolem na feiura agora, porque depois vai ficar tudo lindo, tudo bonito diante de Deus. Vocês compreenderam? Isso é a ressurreição. Só que aqui tem um agravante. E eu quero que vocês prestem atenção. Quando a nossa alma, ela vai ao encontro de Deus, porque ela saiu do corpo, ela vai diante de Deus e ali é prestada contas. É o que eu falei da carta aos Coríntios. Quem viveu a vida voltada para o Senhor, quando a alma vai diante de Deus, Deus diz para aquela alma, vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de meu Pai, vinde participar da vida eterna, da vida divina, da felicidade que só aqui tem, que no mundo tem, mas é em parte, não é igual a que tem lá. Vinde bendito de meu Pai. Foi isso que aconteceu com Santa Cecília. Quando aqueles homens mataram ela, a alma dela foi, e já foi diante de Deus e disse, vinde bendita de meu Pai. Aqueles que morrem numa condição de pecado mortal, quando ela for diante, a alma vai diante de Deus, ela vai se encontrar, aí Deus vai dizer, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e aqueles que o seguiram. Por isso que o músico tem que ser santo. Eu estou falando do músico porque é um acampamento para músico, mas eu estou falando por isso que nós católicos precisamos ser santos, levar uma vida de santidade, uma vida irrepreensível, como São Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, uma vida irrepreensível para quando o Senhor nos chamar, nós irmos ao encontro dele. Agora veja, aquela alma que morreu no estado de pecado mortal, ela foi condenada, ela está no inferno. A alma que morreu na santidade e foi para o céu, a alma está no céu. Aqueles que morreram
com pecado venial, ou seja, foram pecados que não ofenderam a Deus ao ponto da pessoa ser condenada, mas ela foi para o purgatório, e quem vai para o purgatório ela está salva, ela vai para o purgatório. Mas no dia do juízo final, quando acontecer essa ressurreição da carne, o purgatório desaparecerá, não haverá mais necessidade de purgatório, porque esse mundo também vai se acabar, não existirá mais esse mundo, aí só restará céu e inferno. Agora veja, essa feiura que está aqui na frente de vocês, aí morre, é condenado, a alma foi condenada. Aí no dia da ressurreição, essa feiura ressuscita belo, lindo, maravilhoso. Só que ele vai agora ao encontro da alma. Ele vai ao encontro da alma, aonde a alma estiver. Se estiver no céu, irá para o céu, se a alma estiver no céu. Se estiver no inferno, esse corpo vai ressuscitar e vai ao encontro da alma no inferno. Lá permanecerá para sempre no inferno e no céu permanecerá para sempre no céu. Por isso que Jesus está dizendo que ao ressuscitarmos, nós iremos ao encontro dele para a vida eterna. Todos irão ressuscitar, mas a recompensa será de acordo com aquilo que nós vivemos aqui na terra. Então, caríssimos músicos de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão, hein? Vocês estão verdadeiramente vivendo uma vida de santidade que mereça o céu? Ou você está vivendo uma vida que não vai merecer o céu? Cantar para Deus é fácil. É fácil cantar para Deus. É só você pegar uma boa melodia e cantar. Mas aquilo que você canta tem que estar de acordo com a vida que você está levando. Senão vai ser uma perda de tempo. Vocês estão me entendendo? Isso porque nós cremos na ressurreição. Nós católicos, nós cremos. Os pagãos, eles não creem na ressurreição. Então eles vão usar esse canto para as orgias da vida, para a sedução, para profanar o nome de Deus. E aí, quando a alma for, será condenada, e o corpo, quando for, vai se juntar com a alma no inferno. E nós não queremos isso. Eu não quero isso para mim, e nem eu sei que você não quer isso para você. Essas paradinhas que eu dou assim é só para pensar. Porque hoje nós não pensamos mais. Nós vamos no embalo. Aquele som, aquela coisa assim, que vai que você não... Não é nem como ela que estava cantando o salmo aqui, que ela foi cantando bem assim, bendize minha alma ao Senhor, né? Bem uma coisa bem assim, suave, que dá para você pensar no que você está cantando. Olha, bendize minha alma ao Senhor. Você está pensando, está vendo? Não dá, gente. Aí vai ao som do balanço e não sabe nem o que está sendo cantado, e está lá, porque a música, nossa, é uma música boa para balançar, é ótima para balançar. Mas o que se está cantando
o que se está dizendo, ó músicos católicos, que provavelmente se juntarão aos anjos do céu para se cantar um cântico novo. Lá no livro do Apocalipse, se eu não me engano, é no capítulo 5, lá diz o seguinte, que lá no céu tem um canto que jamais foi cantado aqui na terra. Você não tem curiosidade de saber que canto é esse, não? Eu tenho. Que canto será esse? Que canto tão maravilhoso é esse que canta-se no céu, que nunca foi cantado aqui, mas só vai ouvir esse canto quem levar uma vida santa aqui. Quem não levar não vai ouvir. Porque eu imagino que o céu é sempre um canto. Somos nós diante da presença de Deus sempre cantando um canto de gratidão, um cântico de louvor. Eu vi, disse João, uma multidão diante do Senhor, eles cantavam um canto de gratidão, um canto novo. Bem, os saduceus não acreditaram na ressurreição. Nós não só acreditamos, nós cremos na ressurreição. E aqui eu quero trazer um detalhe que Jesus traz aqui para encerrar. Jesus diz assim: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados, os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida eterna, nem eles se casam, nem eles se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Os que forem julgados dignos da ressurreição com Deus. Os que forem julgados dignos. Então significa que nem todos serão julgados. Eu espero que eu esteja dentro daqueles que serão julgados. E você? Hein? Me responda. Vocês também querem? Então vamos ser santos? Ou santos ou nada? Não é isso que a gente costuma cantar aqui? Ou santos ou nada? Vamos cantar então? E vamos pedir a Deus essa graça de que realmente os músicos católicos possam ir ao encontro de Deus em grau de santidade, e só irá para lá quem for santos ou nada, como nosso fundador, Padre Jonas, sempre nos dizia, ou santos ou nada. Ou santos ou nada, mas queremos ser. Convido você a ficar em pé, cantemos. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, mais. Ou santos ou nada, mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, mas em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada, mais queremos ser, ou santos
ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Vai cantando. Só vocês. Isso, força. Já que vocês são cantores, cantem afinados. Vai dando volume a esse canto. Não deixe morrer, cante, cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico que eleva a nossa alma para Deus, ao trono de Deus. O lado aqui meu direito precisa cantar também mais forte, porque eu estou só ouvindo mais do lado de cá. Vamos encher o santuário do Senhor com esse cântico de gratidão, de louvor a Deus. Não parem, intensifiquem. Canto daqueles que ressuscitarão um dia e irão para a glória de Deus e ouvirão da boca de nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, porque usastes da vossa voz para me louvar e me glorificar. Agora entra o teclado para juntar com as vozes de vocês.
bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Para terminar. Aleluia. Só Aleluia. vocês agora. Vai ser lindo quando nós estivermos diante da presença de Deus, cantando um canto muito mais belo do que esse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.